Você subiu o seu anúncio lá no Facebook e no Instagram e ele está sem dados? Bom, isso é um erro que acontece muito em quem principalmente está começando a mexer na ferramenta dos anúncios de Facebook e Instagram. Eu já vi várias pessoas com esse problema e nesse vídeo eu vou te contar o que pode ser, que erro você pode estar cometendo e como é que você pode resolver ele. Eu sou o Luciano La Rossi, especialista em anúncios de Facebook e de Instagram. Então nesse vídeo vamos falar sobre um erro que ele é bem comum, que a pessoa vai lá, ela subiu seu anúncio no Facebook e no Instagram e a parte dos relatórios está sem dados, não tem nada. O que será que aconteceu? Bom, aqui eu vou trazer 6 erros bem comuns que as pessoas fazem e isso faz com que os dados não apareçam nos relatórios dela no Facebook ou no Instagram. Então já fica atento a esse vídeo aqui. Primeiro erro bem comum que pode acontecer. Você colocou a data errada na hora de analisar os seus relatórios. Parece impossível, mas essa é provavelmente a razão de que você não está vendo dados no seu relatório. O que acontece? Se você, por exemplo, hoje é dia 6 de outubro. No dia 6 de outubro, vão aparecer, se eu colocar lá a data nos relatórios do Facebook e Instagram, vão aparecer os dados relativos a 6 de outubro. Ora, o que acontece se no meu relatório estiver, por exemplo, a data de 7 de outubro? Ele vai aparecer tudo zerado. Por quê? Porque o meu anúncio ainda não aconteceu no dia 7 de outubro. Então veja se os dados que você está analisando não são os dados de uma data posterior à sua data de hoje, ou são dados anteriores, mas nos quais o anúncio não tinha chegado a rodar. Então, por exemplo, se você iniciou uma campanha no dia 4 de outubro, e você está vendo dia 4 de outubro já é dia 6, e lá no seu relatório tá o dia 7, você não vai ver dados. Mas também, se no seu relatório tiver dia 3 de outubro, você também não vai ver dados. Por quê? Porque essa campanha começou no dia 4. Então, o primeiro passo que eu faria é, se você não está vendo os dados do seu relatório, veja se a data que você está querendo analisar é a data do dia de hoje ou alguma data relativa a dias da qual a campanha tenha começado. Caso não seja esse o seu problema, então vamos seguir para os outros 5 tópicos para você ver se você cometeu algum destes erros. A segunda razão para você não ver dados é que o seu anúncio está demorando a ser aprovado. Então, por exemplo, se você subiu seu anúncio hoje e ele ao fim de agora e ele ao fim daqui a 10 horas ainda não foi aprovado, ele está demorando um pouco acima do normal, mas isso pode acontecer. Isso pode acontecer principalmente em contas que estão começando. Então, se você tem uma conta nova no Facebook, o Facebook ele demora um pouco mais a analisar os seus anúncios. Nós já vimos isso aqui acontecer na prática, tanto com os nossos anúncios como com anúncios dos nossos alunos, e a gente chegou à conclusão de que contas novas demoram um pouco mais. Quando a sua conta já tem um histórico de aprovação constante de anúncios, já investiu algo mais no Facebook, a aprovação ela acontece de forma mais rápida. Então já vi casos de contas novas que sobem uma campanha e ela demora às vezes até 24 horas a aprovar essa mesma campanha. Então se você tem uma conta nova, é normal que ela demore um pouco mais do que uma conta mais antiga, por exemplo. Terceira razão para você não estar vendo dados nos seus relatórios é que isso pode literalmente ser um bug do próprio Facebook. O Facebook ele é dono e senhor de ter bugs. Acontece muitas vezes, já vi centenas de bugs no Facebook. E às vezes você vai lá, você cria a sua campanha, você sobe a sua campanha, ela até às vezes foi aprovada, mas ela não roda. Ela literalmente não roda. Isso pode ser um bug do Facebook, pode ser que não seja culpa sua, mas existe uma estratégia bem simples que você pode fazer e que resolve muitas das vezes. Muitas vezes você vai lá, clica e duplica a sua campanha, deixa tudo igual, clica, duplica, e às vezes nessa campanha duplicada, ela é aprovada e a sua campanha começa a rodar. Luciano, qual a explicação por trás disso? Não sei. A conclusão que a gente chegou foi por teste AB que a gente fez, então isso acabou chegando a essa conclusão. Então se a sua campanha não está rodando, esse pode ser um conselho que você pode fazer. Tá? E antes de eu ir para o quarto ponto, que é também bem comum, muitas pessoas cometem esse quarto erro aqui, eu quero só convidar você a 2 coisas. Em primeiro lugar, aqui na descrição, nós temos um mini curso do zero ao seu primeiro anúncio no ar. Nesse mini curso, eu te mostro passo a passo, em 2 horas, como é que você cria a sua primeira campanha. O link para você poder assistir esse mini curso, completamente gratuito, está na descrição desse vídeo. Então, é o meu primeiro aviso. O segundo aviso que eu quero te dar é o seguinte. Aqui embaixo também
você tem o material complementar dessa aula. Então, tudo que eu estou falando aqui, tudo passo a passo, tudo explicadinho para você, tem um material aqui embaixo que você pode baixar e consultar sempre que você quiser. Então, aproveite e vai na descrição e baixa esse material complementar aqui desta aula, beleza? Então vamos para o quarto ponto que, olha, é muito louco isso acontecer, mas acontece a muitas pessoas também que eu já vi, que é a pessoa montou a campanha, montou o conjunto de anúncios, mas por alguma razão se esqueceu de colocar o anúncio. É verdade, se você esqueceu de colocar o seu anúncio, a sua campanha, ela não vai rodar. Por quê? Porque não tem um anúncio para rodar nessa campanha. Então confira, será que você criou a campanha, o conjunto de anúncios, e você não esqueceu por acaso de subir um anúncio, ou na hora de colocar o seu anúncio deu algum erro? Esse é um erro comum, passe aí a redundância, que pode acontecer também. Quinta razão para a sua campanha não mostrar nenhum dado. O seu público é muito pequeno. O que acontece? Quando você cria um público extremamente restrito, ele é tão pequeno que o Facebook não consegue encontrar ninguém para mostrar a sua campanha para ele. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que você foi lá e criou o público para pessoas que falaram no seu direct do Instagram nos últimos 7 dias. Você vai lá, você criou esse público e você quer anunciar para esse público. Só que, por exemplo, sei lá, 10 pessoas falaram com você no direct do seu Instagram nos últimos 7 dias. Bom, esse é um público extremamente pequeno. Então nós devemos considerar que muitas vezes você não conseguiu ganhar espaço para aparecer para essas pessoas, muitas vezes as pessoas não estão acedendo no Instagram. Então, às vezes acontece que se você tem lá 10 pessoas no seu público, o Facebook pode não conseguir encontrar elas. E com isso, se ele não consegue encontrar, tá tudo certo com a sua campanha, tá tudo certo com a sua data, o seu anúncio foi aprovado, mas ele não consegue mostrar para as pessoas porque literalmente ele não tem pessoas para mostrar. Então vejam, se o seu público que você está trabalhando, ele não é demasiado pequeno, como é que você pode resolver isso muito facilmente? Faça um teste e, ao invés de colocar o público, por exemplo, que falou no direct do seu Instagram nos últimos 7 dias, coloque quem interagiu nos últimos 90. E aí, se a campanha rodar, você já sabe que a razão era do público muito pequeno que você tinha. E eu dei exemplo do público do Instagram, mas às vezes se você morar numa cidade muito pequena, ou se você criou um público lá de pessoas que estão na sua lista de e-mail, sei lá, 50 pessoas só, bom, o Facebook pode não conseguir também encontrar essas pessoas. Então fica a dica para você fazer esse teste. E o sexto ponto, nós já falamos um pouco dele aqui no primeiro, mas ao invés de você colocar a data posterior, você colocou a data anterior. Isso é bem comum, acabei me adiantando nesse primeiro ponto aí, nesse sexto ponto quando eu falei do primeiro, mas isso também acontece, tá? Então você colocar a data posterior e você também pode colocar a data anterior. Então isso também acontece, tá? E especialmente, esse erro é mais comum lá perto da virada do mês, a pessoa, sei lá, hoje é o dia 1 e ontem foi 31 e o Facebook tá colocando o dia 1 e ela subiu no dia 31 e essa confusão acaba acontecendo, tá? Então só repetindo aqui essas 6 possibilidades, você colocou uma data posterior, segunda razão, pode estar demorando a ser aprovado se a sua conta for nova. Terceira, bug do próprio Facebook, duplicando a campanha, isso resolve. Quarta, você esqueceu de colocar o anúncio. Quinta, o seu público é muito pequeno. Ou sexta, você colocou uma data anterior. Isso também costuma acontecer bastante. Tá? E se você gostou desse vídeo, ou se ele te ajudou a resolver o seu problema, dá o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal, porque eu todos os dias falo aqui sobre anúncio de Facebook e Instagram, da profissão de gestor de tráfego. E além disso, eu tenho uma mentoria para gestor de tráfego. Se você quer entrar na lista de espera e saber quando eu vou abrir as vagas da próxima mentoria, vai aqui na descrição e clica no link da lista de espera para você ser avisado de quando nós abrimos uma nova turma, tá bom? E você, já teve esse problema? Conta pra mim, como é que você resolveu esse problema aí nas suas contas de Facebook, tá bom? Sou o Luciano Rossi e vejo você no próximo vídeo.